Tudo bom? A gente tá aqui, dessa vez, a gente não vai falar de NBA, não vai falar da temporada que tá acontecendo. Nós do Buzzer Beater viemos trazer um episódio especial pra vocês. Como muitos sabem, a gente tem o nosso projeto paralelo, Finta Política, que a gente fala sobre esporte, cultura, sociedade, política, tudo que envolve tudo isso, que é tudo interligado, por mais que muita gente ache que não é tudo interligado. E a gente fala bastante sobre essa ligação, trazendo alguns fatos históricos, falando sobre geografia, geopolítica, e esse é o nosso projeto paralelo, né? Exato, Heitor. E aproveitando a deixa, né, de que esse episódio em especial a gente tratou de um assunto relacionado ao basquete, a gente decidiu trazer isso para o Buzzer Beater também, porque por mais que a gente tenha esse projeto paralelo que fale sobre esses assuntos e aborde o esporte de uma maneira mais ampla, durante toda a trajetória do Buzzer Beater a gente sempre foi bem incisivo, bem enfático em dizer que a gente acredita no próprio basquete como algo também que se mistura com todas essas áreas da sociedade, e isso daí já fez parte de várias discussões em vídeos, em textos e em podcasts aí que a gente já produziu. Exatamente. E como a gente tá num Bobó, é a grande coqueluche da NBA recente, é, a gente vê outra história sobre o pai dele, também foi um grande jogador da NBA, o Manute Ball, sobre como ele usou toda a influência que ele tem, tudo que ele conquistou na NBA, para trazer mais uma vida melhor para o Sudão do Sul, que é seu país, sua nação, né, Felipe? Isso é uma história assim incrível, fabulosa, e que a gente teve justamente uma inspiração também num conteúdo bacana que foi produzido no portal do Área Restritiva. Então também, além desse convite aí, desse conteúdo bacana aí que a gente preparou sobre todo esse histórico do Bol do Bol, do Manute-Bol e das relações com a história e os conflitos do Sudão e Sudão do Sul, a gente convida também o pessoal para conferir o texto lá, conferir o Área Restritiva, o texto da Luana Fernandes que ficou animal. E o texto está na descrição do episódio também. Bom, fica o convite para vocês ouvirem esse episódio e também passarem a acompanhar o conteúdo do Finta Política. Você procura em qualquer agregador de podcast. A gente está no Spotify, a gente está em qualquer lugar que você procurar a gente. Toda semana a gente está trazendo um conteúdo muito bacana sobre história, sobre esporte, sobre política, sobre cultura, sobre sociedade, mostrando como essas relações se entrelaçam e transforma a história. A gente fica vocês para acompanhar e agora bora pro episódio, né? Bora! A África é um continente marcado por grandes estados e civilizações. Grandes nações emergiram no passado, como o Antigo Egito, o Axum, na região da Etiópia, a Núbia, o Zimbábue e muitas outras responsáveis por grandes conquistas e avanços no passado. No entanto, desde os tempos antigos, conflitos de natureza étnica, religiosa e política não são estranhos à região. Mais ainda, com a expansão global da influência da Europa no mundo a partir do século XV. Divisões territoriais que colocavam os grupos étnicos inimigos agravaram ainda mais qualquer possibilidade de desenvolver relações amistosas no continente. Uma nação que sofreu com essa realidade e ainda hoje, em 2020, enfrenta sérias crises com guerras civis, pobreza, fome e ausência a recursos básicos de saneamento é o Sudão do Sul. A nação mais jovem do planeta conquistou sua independência apenas em 2011, vive conflitos políticos, étnicos e religiosos seculares, marcados por um recente ataque de seu próprio governo em maio de 2020. Deixou quase 300 mortos. Os maiores atletas da história entram na jogada. Bem, talvez não o maior em qualidade técnica no seu esporte, mas certamente em altura. Lembrado recentemente pelo sucesso do seu filho na NBA, que é o Bol Bol, o pai dele, Manute Bol, com 2 metros e 31 centímetros de altura, é até hoje o segundo jogador mais alto a pisar nas quadras da NBA. Durante os seus 47 anos de vida, o pai de Bol Bol lutou incessantemente pelos direitos de seu povo, criou uma fundação, inspirou vidas e jogadores. Ele não lutava pela independência de seu país. Faleceu antes disso acontecer.
O gigante queria, na verdade, paz e prosperidade para o seu povo, seja o norte, seja o sul. Seu altruísmo chegou ao ponto de que gastou praticamente todo o seu dinheiro para construir escolas, hospitais e melhorar a vida de seus compatriotas. As guerras civis, a falta de acesso a direitos básicos no Sudão do Sul e o impressionante legado de Manute Bol, você verá isso agora, nesse episódio do Finta Política. Eu tô aqui de novo, Heitor Facini, com o episódio Finta Política. E eu sou o Felipe Haguerrara. Estamos começando aqui mais um episódio do Finta Política. Mais uma vez trazendo uma história de altruísmo de um jogador de basquete. Finta Política é o seu podcast semanal sobre esporte, história, cultura, sociedade e política. Dessa vez a gente faz uma viagem bem longa. Saímos de Minneapolis e entramos no nosso avião virtual, viajando mais de 12 mil quilômetros para chegar no Sudão do Sul, um país localizado na África Oriental, certo, Felipe? Isso mesmo, Heitor. Voou longe, mas nos mantivemos nesse assunto do basquete para contar uma grande história de um grande jogador. Bem grande mesmo, né? Em altura e em coração. Mas antes de partirmos para o conteúdo, já vale a pena a gente dar os créditos do tema desse episódio para Luana Fernandes, que escreveu uma baita matéria para a área restritiva e nos inspirou a abordar esse assunto. Isso aí. Fiquem espertos porque ao longo do episódio a gente vai trazer algumas falas dela, que fez um baita trabalho de pesquisa, e a gente deixa o link pro artigo na descrição do episódio, que também tá na thread do Twitter. Aproveita lá e vai já e segue a Luana, ou Lua, como a maioria das pessoas conhecem, lá no Twitter, que é o @Lua do Lebron. Por sinal, já vamos aproveitar aqui para pedir de vocês que estão ouvindo esse episódio. Finta Política a gente está distribuindo em todos os agregadores de podcast, então vai lá e já segue a gente no agregador que você puder. Se puder dar estrelinha pra gente. Compartilha com seu amigo, manda pra alguém que gosta de basquete, que gosta de esporte, que gosta de política, que gosta da história africana, e manda pra eles acompanharem o Finta Política. Também vai lá no Twitter, que posta conteúdos relacionados aos episódios do Finta Política. Paralelo também a gente posta outros conteúdos relacionados. No Twitter a gente tá no @Finta Política. Bora partir pra história, Felipe? Além de viajar à distância, né, para dar início a essa discussão, a gente também precisa viajar no tempo. Isso porque, para entender a natureza desses conflitos existentes entre o Sudão e o Sudão do Sul, a gente precisa fazer um resgate histórico da formação e colonização desses países. Dentre um longo histórico e transferência de poderes entre civilizações africanas e árabes naquela região, entre 1820 e 1822, a região foi conquistada e unificada pelo Egito. Por consequência, após as invasões dos países europeus na África, no Egito também, a região entrou na esfera de poder do Reino Unido. Nos anos de 1880, um movimento nacionalista surgiu e os expulsou, porém os britânicos retomaram a sua influência na região já em 1891, e a independência só veio em 1956. Como a gente sabe, a atuação das nações europeias na África criou esses limites territoriais sem pensar nas diferentes etnias. Isso é um fator responsável pelos inúmeros conflitos civis, massacres que a gente acompanhou ao longo da história, principalmente no último século. Com o Sudão, isso não é diferente. Nas suas guerras civis, a estimativa é que 2 milhões de pessoas morreram em decorrência da fome e da violência. Nesse caso, a atuação britânica no país deu uma exacerbada ainda mais em um fator segregacionista por conta da região na qual priorizava o desenvolvimento. O Sudão, ao norte, possui uma ampla população miscigenada com povos árabes devido ao histórico de conquistas. Já o sul tem raízes fortes nos povos originários do continente africano, vindo do Quênia e de regiões mais ao sul mesmo. Isso mesmo, Heitor. E ainda tem um fator religioso que pesa aí. O norte, que é onde os britânicos priorizaram o desenvolvimento, é predominantemente muçulmano. E o próprio regimento do país ele opera pelas leis do Islã, enquanto o sul é composto em sua maioria por católicos. Isso, desde antes da separação dos países, já criava uma separação territorial imensa. Todas essas diferenças existentes resultaram em 2 guerras civis no país, ambas entre os 2 extremos do país.
A primeira, entre 1955 e 72, resultou em aproximadamente 500 mil mortos. Um breve acordo de paz foi selado, apenas para acabar em uma guerra mais longa ainda. A Segunda Guerra Civil Sudanesa se estendeu entre 1983 até 2005, e só nela, se estima que o número de civis mortos chegou a mais de 2 milhões. E é no texto de guerra, fome, devastação que a gente tem o protagonista da nossa história, do nosso episódio. Protagonista, podemos dizer que é um herói. Manute Bol. Ele foi um dos jogadores mais icônicos da NBA. Apesar dele não ser um colosso no aspecto técnico, no ataque, sua altura e sua proeza para aplicar tocos fez ele ter mido nos garrafões do Washington Bullets, Philadelphia 76ers e Golden State Warriors. Aqui a gente tem um áudio falando sobre o Manute de um dos seus ex-companheiros e um dos seus maiores amigos dentro da quadra, que é o Muggsy Bogues. Ele fala sobre a qualidade tanto dentro quanto fora da quadra. He was such a joy to be around, so funny, so entertaining, but such a talented player. I mean, being 7'6", able to block shots, protect the basket the way he was able to do, and not only that, to shoot threes before the threes now starting to become such a very integral part of the game, but he was doing it back then at that size, and he just has such a spirit, such a spirit within him that it really resonated amongst the team as well as the organization. He was a giving young man. I mean, he went back to Sudan to try to build a school for the folks back there. Some things didn't go well for him, like he wanted to, but he stayed true to himself and he stayed true to his family and friends and continued to uplift his family. And now we have his son, Bo, that's, a product of him, that's representing his family, with Denver. So I'm so proud and I was grateful that I had the opportunity to play with Manute. Que a gente também tem um áudio do Spud Webb falando dele também. I mean, I come right up to his waist too. He's, unbelievably tall, and just him being, way over me, it make me even look shorter. So I try to stay away from him. Com 2,31 metros de altura, o Manute Bol ainda é contabilizado hoje como o segundo jogador mais alto da história da NBA, atrás apenas do George Muresan. Porém, ele acumulou números melhores que o romeno. Ele é o único jogador da história da NBA, considerando uma quantidade relevante de partidas jogadas, com mais tocos que pontos. Ele também tinha uma característica muito interessante, que o seu filho, o Bol, também mostra nesse momento da NBA, que é o arremesso de 3 pontos. Muito bom esse arremesso de 3 pontos. Aqui a gente tem uma fala do Chris Mullin, ex-jogador do Warriors e ex-companheiro de time do Manute Bol, falando um pouco sobre isso. He was always open. People would leave him open. I mean, I would too. At 7'7", but he made some big shots. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Manute Bol has hit 3 3-point shots. What's going on here? Manute Madness. He can always get you to laugh at something. If nothing else, there's him. There's Manute. Just being Manute. Felipe, eu tenho uma questão falando de basquete pra você. Você acha que se o Manute Bol tivesse entrado na NBA de hoje, ele seria mais valorizado e teria uma carreira mais interessante do que ele tinha na década de 80, quando ele entrou? Naturalmente, Heitor. A gente, na verdade, faz esse parâmetro não só para um cara como ele, mas para vários jogadores icônicos de antigamente, né? Isso até pré-linha de 3 pontos. A gente sempre brinca sobre o Pete Maravich, por exemplo, que seria muito mais incrível. Mas no caso do Manute Bol, seria uma história completamente diferente, porque há uns bons anos aí a gente vive uma era de busca pelo que eles chamam de unicórnios, né? Esses jogadores que conseguem jogar em diversas posições e fazer muito mais do que um pivô normalmente faria. E eu acredito fielmente que o Manute Bol seria muito mais valorizado, talvez não em nível de utilização, porque problema físico é outra história, né? Mas ele com certeza seria muito mais bem utilizado, inclusive no fim ofensivo.
O mais interessante de você pegar e ver highlights antigos do Manute Ball é que o arremesso dele não era simplesmente bom. Tinha um range muito absurdo. Ele conseguia arremessar de bem longe da linha de 3 pontos. Tinha uma mecânica muito boa, muito bonita. Era um arremesso plástico. E eu acho que a questão física ele pegaria bastante. Apesar de eu achar que o Manute Ball tinha um físico mais firme do que o filho dele tem hoje em dia, também poderia ser um pouco suavizada, porque, querendo ou não, a gente evoluiu muito nessa questão física na NBA hoje em dia, né? Sim, com certeza. É que o próprio Manute Ball, ele, por exemplo, ele não jogava... Ele tinha um número absurdo de tocos, mas ele não tinha nem tantos minutos relevantes em vários dos times que ele jogou em vários momentos, né? E justamente porque a transição, né? Ele não era um cara... A diferença física, talvez, hoje, mais gritante entre ele e o filho, é que o filho não tem um físico tão firme para encarar um garrafão, mas ele é mais ágil. O Manute, ele tinha ainda aquelas características desses caras muito altos, que é ter uma mobilidade mais limitada, né? Exatamente. Mas, Felipe, a gente não tá aqui pra falar só da carreira do Manute Ball, né? Na verdade, esse nem é o foco do nosso episódio, né? Com certeza. O Manute Ball, ele não era só um grande jogador, né? Ele foi um ser humano com um caráter imenso, gigantesco. Ele nasceu em 1962, voltando para esse caráter histórico, ou seja, nessa trajetória de vida dele, ele acompanhou as duas guerras civis do país dele, de maneira contínua e vivendo lá dentro. E o Manute Ball, a gente até trouxe uma entrevista em que ele conta um pouco sobre como foi a vida dele no Sudão, quando ele era criança, durante a Primeira Guerra Civil Sudanesa. When I grew up, I was a car keeper. I keep cars, and I tried to leave. When I was young, 10 years old, I tried to leave the country. The city, tried to go to school, but my dad didn't allow me to leave the school. To go to school. He wanted me to be a car keeper because it was me and my sister only, and I got a couple of step brothers. So when I ran away 2 times, my dad always looked for me and he brought me back to the village. And then 1979, I started playing basketball. I went and talked to my cousin, a cousin of mine. He's in England now. I think he might met him a long time ago in California. So he talked to me into the basketball. And the first time I played basketball, I broke my tooth. I broke my 2 tooth. Hold on, how'd you break your teeth? I dunked and then I was coming down and the net grabbed my teeth. So I decided that I should play basketball and let me see what basketball can do for me. But I never know about American, I never heard about American, and then I came to the city and I become a basketball player, practice like 2 times a day, 3 hours in the morning, 3 hours in the evening. Then I become involved in basketball and it was a very good one, Porém, ele saiu de lá, né, em busca de uma vida melhor, antes que a Segunda Guerra Sudanesa se oficializasse. Em 1982, o treinador Don Finley, que foi ao Sudão para treinar e aplicar umas clínicas para a seleção do país, encontrou o Manute Ball e levou ele para os Estados Unidos. Lá, a ideia era que ele jogasse na Universidade de Cleveland State, porém, por não ter uma certidão de nascimento, por ter várias contradições no documento dele, tem até o fato que o pessoal descreve que o passaporte dele, ele estava listado como 5'2", 5 pés e 2 polegadas, que é o equivalente a cerca de uns 58 metros de altura. E ele justificava isso falando que as autoridades sudanesas tinham medido ele sentado. E o fato também, algo que pesa para ele não ter conseguido jogar no nível universitário, foi o fato da própria universidade não ter oferecido apoio a ele, tanto que ela foi posteriormente punida por conta dessa negligência com ele e outros atletas africanos. Mas mesmo assim, ele seguiu o caminho dele para conseguir entrar na NBA. O destaque mesmo tá no que ele fez fora das quadras. Ele aproveitou os holofotes
e o acesso a uma renda mais relevante, e o Manute Bol dedicou suas energias a gerar consciência nas pessoas sobre os eventos que se sucediam, então, as guerras, os massacres e as coisas que aconteciam com a família dele. A Luana Fernandes, que fez a reportagem que a gente citou no início, explicou a relação do Manute Bol com a sua terra natal. O Manute sempre teve um carinho e uma preocupação muito grande com o Sudão. Assim que ele ganhou algum dinheiro, ele começou a ajudar a família e os amigos dele, e depois as instituições de caridade. Não só com o dinheiro, o Manute participava pessoalmente de protestos e movimentos políticos pelo Sudão, e chegou até a faltar alguns jogos por isso. É algo que o Bol até fala hoje, que o pai se preocupava mais com o sudanês que consigo mesmo. O legado dele ficou. Heitor, é incrível, incrível. E realmente ele tinha uma relação bem ímpar com o acesso ao dinheiro e os seus objetivos em mudar a realidade de pobreza e de fome no Sudão. O altruísmo dele chegou ao ponto extremo de gastar basicamente todos os ganhos da carreira dele, desde que ele chegou nos Estados Unidos, com o povo dele, principalmente com as crianças, né? A Luana, de novo, ela falou pra gente sobre essa relação que o Manute Bol tinha com o dinheiro, que é bem diferente desses atletas multimilionários que a gente vê hoje. Ele fazia muitas viagens, muitas ações pelo Sudão, gastou a maior parte do dinheiro dele com a caridade. Ele praticamente distribuía dinheiro à roda, né? Para uma só instituição ele doou mais de 3,5 milhões de dinheiro. Isso é muita coisa considerando que ele ganhou apenas 5. Certo que ele gastou muito dinheiro com apostas, com festas, com tudo. E até negócios que não deram certo. Uma vez ele tentou criar um restaurante, mas faliu em pouco tempo. Mas a maior parte dele ainda foi para caridade, foi para serviço de caridade. E aí quando ele sofreu um acidente, adoeceu, né, ele tinha reumatismo e várias outras doenças. Ele não tinha mais dinheiro nenhum, né? Então ele se preocupou tanto em cuidar dos outros que no final ele teve que ser cuidado. E a gente tem também uma fala do Manute Bol falando sobre como foi a relação dele com o povo do Sudão. Sometimes I don't feel bad about it, because I think that what I was doing was right. But sometimes you feel bad about it because you're a guy that you made a very good living and then now you are gone and all you think. But I don't feel bad. If I have it again, I would still do the same thing, to liberate my people. A gente também trouxe uma fala do Bol, o filho dele, quando ele era criança, era um bobolzinho, falando sobre como o pai dele era altruísta. He was always loving and caring about other people before himself. O Manute, ele tinha um amor verdadeiro pelo seu país, ele tinha um desejo real de promover mudanças, mesmo que isso significasse gastar tudo que ele tinha. Ele era realmente um monstro, um cara sensacional. Inclusive, em uma das suas visitas, aconteceu uma situação bem ruim, bem zoada, por conta das relações entre o país que ele nasceu e os Estados Unidos, onde ele trabalhava, onde ele residia, onde ele fazia carreira. A Luana tem uma força pra gente contando o que aconteceu nesses eventos. Bem, ele já estava em Khartoum, né, na capital do Sudão, quando os Estados Unidos bombardearam a cidade por suspeita de que lá estivessem fabricando armas químicas para Osama Bin Laden. O Manute, que tinha vivido no exílio por anos, né, de repente estava de volta e ele virou um suspeito bem óbvio por parte do governo sudanês. E aí eles disseram, se converte ao Islã ou vai perder seu emprego, né? Ele estava trabalhando, eles ofereceram um emprego para ele na área de esportes, no Ministério de Esportes. E aí ele não aceitou, porque ele era cristão. E aí ficou proibido de sair do país ou de fazer qualquer coisa. Ligou para os Estados Unidos, falou com alguns amigos, e aí esses amigos nos Estados Unidos foram para a TV e alguns jornais foram para Khartoum para falar sobre essa história. E aí eles conseguiram arranjar passagem até o Egito pro Manute Bol, e ele, com a embaixada dos Estados Unidos lá no Egito, conseguiu o passaporte e visto de refugiado para ele e para a família dele, que ainda estava lá no Sudão do Sul. Uma história bem complicada aí de como ele conseguiu sair, porque antes ele entrava como um herói praticamente, e aí ele precisou sair novamente como um refugiado. Que absurdo, hein, cara?
Foi dentro desse contexto de conflitos civis da sua terra natal, que seguiu também pelo resto da sua vida. Ele foi sonhando por um lugar pacífico, para que as próximas gerações de sul-sudaneses e sudaneses no geral pudessem crescer e prosperar sem as dificuldades que ele observou enquanto crescia no país. A luta dele sequer era pela independência do sul em relação ao norte, mas sim pela paz e pela prosperidade. O Manute Bol, ele faleceu em 2010, com 47 anos, um ano antes da independência do Sudão do Sul. Que é a região que ele nasceu, inclusive ele é católico, ele é daquela parte católica da região. Trazendo um trecho da reportagem da Luana para o Área Restritiva, ela até cita o fato de que ele não tinha plano de saúde ao final da vida, o aluguel dele era pago pela caridade católica, porque ele não tinha mais dinheiro nenhum, ele gastou tudo que ele tinha tentando melhorar a vida das pessoas no Sudão, que para ele era basicamente uma obrigação. E aqui também a gente traz uma fala do Dr. Akek Kok Asil, embaixador do Sudão nos Estados Unidos, no funeral do Manute Bol. We are grateful to Manute. Manute was a symbol of unity, reconciliation. It has been mentioned, he's about to build a mosque in northern Sudan. This is a sign of reconciliation. O Manute abriu as portas para vários atletas do país. Acho que a gente sempre fala no Buzzer Beater muito transformação cultural que um atleta de sucesso traz para o seu país. O exemplo grande que a gente tem, claro, em maior escala, é o Vince Carter com a cultura do basquete sendo aplicada no Canadá, mas aqui o Manute Bol também trouxe uma grande cultura do basquete. As crianças, os jovens tinham alguém para se espelhar. A gente, depois do Manute é um fato que a gente esqueceu de ressaltar, ele foi o primeiro atleta africano a ser draftado pela NBA. Já teve vários atletas africanos depois disso, mas hoje em dia a gente também viu um crescimento dos atletas sudaneses. Depois dele a gente teve o Francisco, que jogou pelo Denver, pelo Milwaukee, pelo Philadelphia, pelo San Antonio, Seattle Supersonics e Utah Jazz. Tinha o Deng Guy, que jogou pelo Philadelphia, o Luol Deng, que jogou pelo Chicago, pelo Cleveland, pelo Los Angeles Lakers, pelo Miami Heat, pelo Minnesota. Teve o Mangog Machang, que jogou pelo Charlotte. Tem o Deng Adel, que jogou pelo Cleveland. E tem 2 que estão ainda em ativo na NBA. Na verdade, 3, né? Estão ativos. 2, que é o Tom Maker e o Wayne Gabriel. E tem o Bol Bol, que tem origem sudanesa do sul, mas nasceu nos Estados Unidos. Esses atletas ganham espaço e estão seguindo o seu legado na busca pelo país, num país que, mesmo independente agora, enfrenta novos conflitos civis, agora internos, com ataques direcionados pelo próprio presidente do seu povo. A Luana Fernandes, falou um pouco sobre a relação dos novos atletas sudaneses e a situação do Sudão do Sul. A NBA teve outros jogadores sudaneses depois do Manute, alguns poucos. E o mais famoso, acho que é o Luol Deng, né, que passou pelo Bulls, passou 10 anos no Bulls, se eu não me engano, passou pelo Heat, pelo Lakers, enfim. E ele fez e ainda faz muitas ações através de fundações dele mesmo e de outros. Não só no basquete, né, mas na educação, saúde, alimentação. As instituições dele cuidam de tudo disso. Mas ele já se aposentou, né? Agora ele se dedica a isso em tempo integral. Agora na NBA tem uma safra jovem sudanesa, né, como o próprio Bol Bol, o Wayne Gabriel, que estreou na bolha nessa rodada dos playoffs pelo Portland, fez poucos minutos, mas fez uns bons minutos. E o Tom Maker. Desses 3, só o Maker tem um salário. Desses 3, só o de NBA, entre aspas, né? Ele foi uma escolha alta, foi 10ª escolha, e creio que já recebeu uns 10 milhões nesses 4 anos de NBA. E ainda tem quase 5 milhões para receber até a próxima temporada. Mas o Maker, apesar de se orgulhar e respeitar bastante o Sudão, ele não tem uma relação muito próxima com o país, tanto que ele preferiu jogar pela seleção australiana. Ele disse que é uma forma de agradecer por terem recebido bem ele e a família na Austrália. Mas ele sempre participa dos programas de caridade que a NBA promove. Já o Gabriel, ele recebe quase imposto e já é bem mais ativo nas redes sociais. A maioria dos posts dele é sobre movimentos como Black Lives Matter e sobre a libertação do Sudão do Sul. Ele fez questão de publicar um tempo atrás a
indignação dele quando o Trump colocou o Sudão do Sul na lista de anti-imigração, de política anti-imigração. E ele sonha em fazer clínicas de basquete no país dele. Assim como o Bobon. O Bobon recebe menos de 80 mil por ano, é um salário bem baixo porque ele foi uma escolha de segundo round, mas ele tem potencial para conseguir muito mais se pudesse manter saudável. Ele pode fazer até mais que o pai dele. É um dos sonhos dele também. Ele já falou que pretende continuar o legado do pai dele no Sudão do Sul, pelas crianças, pela comunidade dele, família que ainda mora lá. Felipe, mesmo depois de tanto tempo, a situação do Sudão do Sul não mudou muito, né? Com mesmo ficando independente, parece que ainda temos um problema, né, Felipe, lá. Sim. Esse é justamente o ponto, né? Não deixou de ser um problema entre o conflito para se separar e se buscar liberdade pelo norte. Em relação ao norte, a gente poderia até esperar que, na verdade, houvessem mais conflitos com o norte por conta já que a maior quantidade de reserva de petróleo daquela região está no Sudão do Sul, mas tem ainda os conflitos de natureza civil lá, os conflitos internos por conta das próprias atuações do presidente do país, que se elegeu, foi o primeiro presidente eleito e ele está até hoje na posição, que é o Salva Kiir. Ele, em fevereiro desse ano, 2020, ele tinha assinado um acordo de paz com a oposição, né, que estava se opondo a ele militarmente também. Ele lançou um novo ataque que deixou, como a gente falou no começo do episódio, quase 300 pessoas mortas, incluindo Médicos Sem Fronteiras. Então, os conflitos continuam, né? E os conflitos ainda causam e potenciam algumas outras coisas terríveis, né? Que acometem aquela região. Tem coisas terríveis, tipo, no Sudão, apenas 5% tem energia elétrica, menos de 30% sabem ler e escrever. O país declarou que está em situação de fome desde 2017. O governo gasta mais de 50% do dinheiro do país com armas e exército. E além do controle das mídias, apenas 7% da população tem acesso à internet. Desde 2013, o estado está mergulhado num conflito armado que provocou quase 400 mil mortes. A crise levou 2,3 milhões de cidadãos a buscar refúgio em outros países. É isso aí, e além dos refugiados, né, esses são dados levantados pela ONU, se não me engano em 2019 ainda, 2018. Além desses refugiados, a ONU estima que existam ainda 1,9 milhão de pessoas deslocadas dentro do próprio Sudão do Sul. Então, são indivíduos que tiveram que abandonar as casas e as comunidades que eles viviam em decorrência da violência. E, mesmo assim, precisaram permanecer em território nacional, que acaba sendo um movimento dessas regiões de conflito, né? As diásporas, as migrações. Você citou o Tom Maker. Tom Maker foi um caso bem que aconteceu esse tipo de coisa. Hoje, o Tom Maker, por exemplo, ele representa a seleção nacional australiana. E isso porque ele, quando jovem, a família dele fugiu para a Austrália para fugir desses conflitos, né? Eu acho que é muito legal essa história toda, Felipe, porque, cara, a gente mostra como o esporte é uma alavanca para contar histórias, para abrir os olhos das pessoas para algo que está acontecendo. E mesmo assim a gente sabe que não é o bastante. A gente está vivendo num período difícil nesse momento, a gente está no meio de uma pandemia, a gente vê uma ascensão de muitos perigos fascistas pelo mundo, mas, cara, existem países numa situação tão pior do que a nossa que tem essa noção, né? E contínua, né? Essa história delicada que passa no Sudão e no Sudão do Sul, ela só a nível, tipo, mais recente, assim, a gente contabiliza desde antes do século passado, né? A gente tá falando desde 1890 aí, que é um histórico cabal de crises e tomadas de liberdade. E
o que é também interessante e evidencia também esse potencial e a necessidade da gente tratar essas narrativas é falar do quanto uma pessoa, uma grande pessoa que consegue aproveitar da sua influência, do seu dinheiro, consegue promover mudanças e ao menos trazer luz sobre essas questões. A ação do Manute Bol, eu acho que é o extremo do altruísmo, sabe? Ele literalmente gastou todo o dinheiro dele para tentar promover mudanças no país dele. Exatamente. Tipo, ele basicamente deixou de lado essa vida de... Eu nem digo uma vida de luxo, mas, cara, ele deixou de lado uma vida muito estável, né? Muito bem tranquila para correr atrás disso, correr atrás do bem do seu país. Tem até algumas outras coisinhas que ele fez, tipo, mesmo depois, depois de ter se aposentado, ele continuou meio que tudo que ele fazia, tudo que gerava alguma receita para ele, era exclusivamente para fins de caridade. Ele participou de até algumas coisas bem absurdas, sabe? Ele participou de um episódio da Fox TV de Celebrity Boxing, em que ele lutou com um ex-jogador de futebol americano famoso também, o William the Refrigerator Perry. Ele participou, teve um contrato de 1 ano, de um dia, com um time de uma liga de hóquei, que também gerou dinheiro para a caridade dele. Ele foi até jockey por um momento, só para conseguir esse tipo de trazer receita para a causa que ele buscava. Triste que ele tenha falecido antes de ver a independência, mas se ele tivesse vivo até hoje, obviamente ele ainda não estaria satisfeito com essa independência, porque ele busca a paz. E não existe essa paz dessa forma, né, Felipe? Isso. E felizmente ele deixou um legado, né? Esses atletas sudaneses aí, eles falam sobre os assuntos. O Enan Gabriel, ele fala bastante. O Luol Deng sempre foi muito vocal, tanto que falam que ele é um dos jogadores preferidos do Barack Obama. Porque na vida do Luol Deng, inclusive, o Manute Bol, ele teve uma participação ativa. Ele teve algum evento nessas idas do Manute Bol no Sudão em que ele ensinou o irmão do Luol Deng, a molecada lá, a jogar basquete. E aí o próprio Deng fala que a simples presença de uma vez na vida fez com que ele conseguisse viajar para os Estados Unidos e iniciar uma carreira na NBA. Os irmãos dele, se eu não me engano, 1 ou 2, também partiram para os Estados Unidos e terminaram suas graduações na universidade. Então, para ver o impacto e o legado que uma pessoa que busca fazer o bem pelo bem consegue trazer para a sociedade. E não só no impacto que a gente fala dos jogadores sudaneses, mas, por exemplo, o Manute Bol influenciou o Luol Deng, que o Luol Deng, se não existisse o Luol Deng, a gente não teria Joel Embiid e Pascal Siakam, porque foram em camps que o Luol Deng organizou que encontraram esses ex-talentos, e por causa disso que eles estão na NBA hoje em dia. É uma bola de neve, mas nesse caso no sentido bom, que acaba trazendo essa influência e tem trazendo esses talentos e trazendo essa possibilidade, que acaba trazendo essas vozes para falar desses problemas, trazer a luz para esses problemas que a gente não sabe, né, Felipe? Exatamente. Eu nunca parei para pesquisar nada sobre a situação do Sudão, sendo bem sincero. Eu só parei porque surgiu o assunto e surgiu essa relação com o Manute Bol. Então, é bem impressionante o que essas grandes personagens aí da história e do próprio esporte conseguem trazer de conhecimento sobre esses assuntos. Exatamente. Que bom que a gente também tá falando disso aqui, né? Cara, isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso a gente poder falar disso. Triste por causa da situação e maravilhoso a gente poder falar disso. Com certeza. Baita aula, baita conhecimento, né, Felipe? Com certeza. Esse é o tipo de coisa que é bom agregar. Exatamente. Bom, Felipe, mais um episódio de Finta Política terminado hoje, né? Mais um episódio terminado. E acho que para encerrar, antes de fazer o encerramento, vale a gente agradecer aí a participação da Luana Fernandes, né?
a Lu aí, que fez um material bacana e ainda ajudou a gente aqui com o conhecimento que ela adquiriu também nesse trabalho de pesquisa ferrado que ela fez para matéria do Área Restritiva. Exatamente. Muito obrigado, Lua. Confiram o texto dela, confiram toda a série que ela falou sobre o envolvimento dos atletas da NBA com política. Tem uma pegada muito parecida com o trabalho que a gente faz do Finta Política, que chama Basquete, Coturnos e Canetas, quando os jogadores são mais que atletas. Aproveita que é um trabalho muito bacana que ela vem fazendo no Área Restritiva. Já acabou a série, na verdade, mas aproveitem lá. É isso, né, Felipe? É isso aí. Bom, galera, lembrando, acompanhe a gente nas redes sociais, no Twitter, @FintaPolítica, e procura o nosso podcast no seu agregador favorito. É só pesquisar Finta Política que aparece. Segue a gente, dá o coraçãozinho, se tiver como dar coraçãozinho no agregador, dá nota e tal. Aproveita que o nosso trabalho é feito de coração, com todo carinho pra você. Falou, galera, é nóis. Tamo junto. Valeu!